O que é específico da razão humana? A razão tem como objetivo chegar à conclusão do saber, o que é certo, o que é errado na sociedade humana. Diferentemente dos humanos, os animais são seres irracionais. E na filosofia, a razão humana é vista como a capacidade de raciocinar e refletir questões fundamentais, por exemplo, a existência, a verdade, a moralidade, a justiça e a natureza de realidade. A filosofia também se preocupa em investigar os limites e as possibilidades da razão humana, bem como suas implicações éticas e epistemológicas. O que é a atitude filosófica? Como ela se diferencia de outros saberes humanos? Filosofar é a capacidade de admirar as coisas que formam o mundo de forma racional e questionar aquilo que compõe a sociedade. Sendo assim, a filosofia, diferentemente de outros sensos, não aceita respostas óbvias antes de investigá-las, de compreendê-las, como, por exemplo, o trabalho faz parte do cotidiano humano e não pode ser visto de forma irracional, uma vez que é uma responsabilidade pessoal. A religião está ligada à fé. O senso comum é uma falsa verdade gerada pela sociedade. Já a ciência é baseada na observação, experimento e comprovação. Filosofia e ciências nascem juntas. De que modo surgiram e buscavam causas? No princípio, havia a mistura do mito, da filosofia e da ciência, no qual surge a necessidade de explicar os acontecimentos naturais e a relação do ser humano com o mundo a partir do uso ordenado e sistemático da racionalidade. Essa abordagem racionalista e naturalista dos filósofos gregos influenciou o desenvolvimento das ciências naturais, como a biologia, a física e a astronomia. Por sua vez, as descobertas teóricas e científicas desafiaram e expandiram os limites do conhecimento filosófico. Ambas as áreas buscavam causas e explicações para os fenômenos naturais e sociais, mas com abordagens diferentes. Enquanto a filosofia buscava compreender a natureza das coisas e as causas primárias do universo, a ciência desenvolvia métodos empíricos e experimentais para investigar os fenômenos naturais e sociais. A arte pode promover uma crítica social e despertar uma reflexão filosófica? Sim, a arte pode promover uma crítica social e despertar uma reflexão filosófica, através de diversas formas de expressão artística, como a literatura, o cinema, a pintura, a escultura, a música, entre outras. Os artistas podem abordar questões sociais e políticas, bem como explorar temas filosóficos. A arte pode ser um meio de expressão para ideias e sentimentos que muitas vezes não encontram espaço na sociedade, como, por exemplo, a música Earth. Know how to act, all these shootings, pollution, we under attack on ourselves. Like, let's all just chill, respect what we built. Like, look at the internet is... Como se caracteriza a atitude científica moderna? A atitude científica é objetiva e desconfia da certeza da ausência de críticas, procurando problemas e obstáculos para que as situações sejam explicadas, baseada em pesquisas, investigações metódicas e sistemáticas na exigência de que todas as teorias sejam inteiramente coerentes. Do ponto de vista filosófico, a atitude científica moderna é vista como uma forma de conhecimento que se baseia em evidências empíricas e na busca por explicações causais. Ela se diferencia do senso comum porque não se contenta com explicações superficiais ou aparentes, mas busca uma compreensão mais profunda dos fenômenos através de métodos rigorosos e sistemáticos. Como a atitude científica de dominar a natureza pode se realizar como razão instrumental? A razão instrumental é um pensamento que valoriza a utilidade da ação e usa a razão para alcançar os resultados desejados, independentemente do caminho que for utilizado. E quando a razão se torna instrumental, a ciência deixa de ser uma forma de chegar aos conhecimentos e se torna instrumento de dominação. E um exemplo disso é o radar, que foi utilizado na Primeira Guerra Mundial para detectar submarinos e aviões dos inimigos. Quais são os limites do uso da tecnologia produzida pelo avanço científico? A parcialidade científica está relacionada com a evolução da ciência,
através de teorias quantitativas, mas sendo delimitada quando chega na sua existência profunda. Os cientistas não podem fazer o que querem e nem usarem a tecnologia de forma absurda, por existir leis e códigos éticos e morais que limitam suas ações. Além disso, a filosofia também questiona se o avanço tecnológico pode levar a uma perda de valores e de qualidade de vida. Por exemplo, a crescente dependência da tecnologia pode levar a uma diminuição da autonomia e da criatividade humana, além de aumentar a desigualdade na comunidade. De que modo a despreocupação com a verdade afeta o senso comum? A despreocupação com a verdade, formada pela ausência da objetividade dos fatos, atua na manipulação de opiniões e ajuda no combate ao conhecimento científico. Por exemplo, as fake news, que influenciam no comportamento da população, trazendo desinformação e negacionismo cada vez mais. Um exemplo de fake news foi criado durante a pandemia de Covid-19, em 2020, que sobre o uso da cloroquina seria eficaz para combater o Covid. E logo após um tempo, através de estudos científicos, foi provado que não era verdade e que ela não seria eficaz para combater a Covid. Por que é importante uma sociedade permitir a negatividade e a alteridade? A negatividade na sociedade atual estabelece a valorização do ser humano diferente e a capacidade de lidar com opiniões divergentes. E a alteridade é o reconhecimento de que existem pessoas e culturas singulares que agem e entendem a sociedade de sua própria maneira. Ao reconhecer a alteridade, a sociedade se torna democrática, tolerante e transparente. Diante dos sistemas político-econômico atuais, como dar início a um eco-humanismo? O novo humanismo é uma proposta no campo da teoria da história que defende a promoção da atividade humana como tarefa fundamental da história. Dessa forma, o novo humanismo pode ser criado através de um conjunto de ações que visam promover a dignidade humana, a justiça social e a sustentabilidade ambiental. Algumas propostas são educação para a cidadania desde a infância, economia solidária, direitos humanos, cultura de paz e tecnologia humanizada. Para que elas sejam efetivadas, é necessária a participação da sociedade, incluindo o governo e as empresas.